Graça e paz, meus queridos, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Esse é o eco, né, da igreja vazia. É bem estranho ministrar, né, com a igreja vazia, mas nós sabemos que mesmo à distância nós podemos nos comunicar, né, graças à tecnologia que tem nos favorecido, e não é por causa da distância que nós vamos deixar de ser alimentados pela palavra. Na verdade, nesse tempo temos a oportunidade de estarmos reunidos, né, como família, ministrando a palavra aos nossos filhos ali, entoando cânticos ao Senhor. E é o momento de nós vivermos a igreja de uma forma diferente daquilo que nós estamos muitas das vezes habituados. E tem um lado positivo nisso, de cuidar, de ser um sacerdote dentro da nossa casa, né? Então, que nesse momento de confinamento, se é que podemos dizer assim, que possamos de fato colocar em prática aquilo que o Senhor nos chamou para viver, ser a igreja de Cristo, né? Estando ali reunidos no nome dele, ele se faz presente. Eu gostaria de fazer uma breve oração nesse momento. Nós vamos nos dedicar à palavra, né? Até que os cultos presenciais possam voltar, né? Que possamos ter a oportunidade de estar em comunhão, conectados. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por mais um dia, pela possibilidade que o Senhor tem nos dado de viver aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Senhor, a Tua palavra venha alcançar corações necessitados nessa noite, ó Pai. Que a Tua palavra venha de encontro a cada coração que se encontra amedrontado pela circunstância, ó Pai. Que nenhum desses, ó Pai, venha perecer neste momento, ó Pai, mas que venha encontrar forças em Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado diante de toda e qualquer situação. Que nós sabemos que as situações não definem aquilo que Tu és, Pai, porque o Senhor está acima de tudo isso, acima de toda circunstância. E eu declaro em nome de Jesus, o Teu povo desfrutando daquilo que foi dado por Ti, Senhor, a saúde, Senhor, a prosperidade, Senhor, todo cuidado a parte de Ti, Senhor, que nós venhamos estar desfrutando, e Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos instruir nessa noite através da Tua palavra, Pai, nesse dia, que seja neste momento que essa pessoa está assistindo esse vídeo, Pai, que ela venha a ser, ó Pai, alimentada por Ti, Senhor, e venha ser tocada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então a palavra que eu gostaria de falar nesse momento, né, que você está aí, está assistindo, qual horário que seja, é algo relacionado à autoridade. Quando a gente pensa em autoridade, talvez você pense, o que tem a ver a autoridade com esse momento que o nosso país se encontra, né? E tem tudo a ver, porque o cristão, ele tem a posse da autoridade no nome de Jesus. E muitas das vezes nos encontramos talvez assustados, amedrontados por não sabermos fazer o uso dessa autoridade que é nos dada, né? Então eu gostaria que você, em nome de Jesus aí na sua casa, né, seja com seu telefone ou com sua Bíblia, né, esteja escrita, eu prefiro assim, né, que você possa abrir aí Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós vamos estar escorrendo alguns versículos aqui. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Está escrito assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou à sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Sabe que Jesus, ele veio neste momento, ele estava dando um ensinamento. Se você ler os versículos anteriores, ele vem falando sobre ali o Sermão da Montanha, e você vai perceber que as pessoas ficaram admiradas como ele expressava as suas palavras. E o que havia de diferente, né? Igual eles disseram aqui no versículo 29, porque ensinava com autoridade, não como os escribas. Os escribas, eles conheciam muito bem as escrituras, porque eles eram como a máquina de xerox, né? Eles que faziam as cópias, né, das escrituras naquela época. Então eles eram altamente conhecedores daquilo que estava escrito. E de repente Jesus vem com a palavra que é de impacto, e eles falam com que autoridade, mas olha com que propriedade ele diz essas coisas. Gente, quando eu olho para isso, eu costumo dizer que a autoridade, ela se baseia em propriedade, né? Quando você fala daquilo que você conhece, você expressa de fato, né, com todos os detalhes. Uma coisa é alguém que te contou algo,
outra coisa é você vivenciar esse algo. E Jesus era alguém que vivia a plenitude daquilo que ele pregava. Ele não era só palavras soltas ao vento, mas era algo que ele tinha por conhecimento de vivência. E isso deixava aqueles que estavam ao seu redor admirados, ficavam perplexos, porque existe uma palavra carregada de poder. Às vezes as pessoas ficam sem entender, né? Como que pode, parece que essa palavra entra dentro do nosso coração, parece que essa mexe dentro da gente, porque é uma realidade. Principalmente se você já é nascido de novo, fica mais fácil, porque a palavra e o Espírito, eles andam em comunhão, e quando vem a palavra testifica dentro do teu coração, você percebe que essa palavra é verdade, você percebe que não é simplesmente um faz de conta. E talvez você já tenha suas experiências com Deus, assim como eu tive as minhas experiências com Deus, e você pode contar detalhadamente pelo fato de você ter vivenciado. Então Jesus não veio só para contar histórias que estavam escritas, existia já uma boa parte, né, já estava escrito o Velho Testamento. Naquele tempo eles liam as Escrituras, mas de repente vem alguém que dá parece uma nova roupagem para aquilo que já estava sendo ministrado há tanto tempo. E o que havia de tão diferente daquilo que eles estavam habituados. Talvez eles estavam acostumados com aquela característica dos escribas, dos fariseus, ensinando aquilo que estava escrito. E vem alguém com uma embalagem totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados, mas com um conteúdo totalmente impactante. Totalmente impactante. E essa questão de autoridade é tão importante, porque nós podemos ler as Escrituras, podemos ser ministrados por pessoas que conhecem as Escrituras, mas nós só vamos adquirir a autoridade do momento que nós praticarmos aquilo que está escrito, do momento que tivemos de fato a experiência, né? Talvez as pessoas elas olham para o texto de Marcos 11:23 e olha, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance no mar, não novidade no seu coração, mas quem fará segundo aquilo que se diz, assim será feito. Aí parece muito lúdico, né? Poxa, um monte ele ser lançado no mar, como pode ser uma coisa dessa? Mas à medida que você começa com pequenos passos, que eu começo com pequenos passos, que a palavra diz, por exemplo, que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Enquanto eu ficar só lendo esse texto e não impor as mãos e ter a experiência de alguém sendo curado, eu não vou adquirir a autoridade, porque a autoridade vem pela propriedade. No momento que eu tenho propriedade, eu entendo aquilo que eu estou falando e começo a desfrutar disso que eu estou falando. Então, a teoria, aquilo que está escrito, aquilo que os escribas eles declaravam em público, aquilo que os fariseus ensinavam na sinagoga, sem a prática, gente, teoria sem prática continua sendo teoria. Ela não vai deixar de ser teoria pelo fato de você estar lendo 10 vezes o mesmo texto, não vai fazer que aquilo se manifeste, né? A palavra ela é totalmente escrita e voltada, né? A fé ela não vem pelo ouvir, mas essa mesma fé que vem pelo ouvir essa palavra, ela é manifesta através de ações correspondentes. Sabe, é um momento que as pessoas estão muito amedrontadas por isso, por aquilo outro, e é momento de nós nos levantarmos com autoridade. Porventura estamos sujeitos a essas coisas? Claro que estamos sujeitos. Estamos nessa terra e estamos sujeitos a muitas coisas. Agora, o fato de você estar sujeito não quer dizer que você deva compactuar ou aceitar que isso possa chegar até você e você se render totalmente. É se levantar com essa autoridade, porque se a palavra diz que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e nós que fazemos isso, será que não seremos também curados? Será que não compreendemos essa verdade? E ainda continuando, gostaria de ler um texto que está escrito em João capítulo 7. Espero que você esteja acompanhando aí. João capítulo 7. João capítulo 7 é algo poderoso. Pretendo ser breve, mas você possa se alimentar. João capítulo 7, versículo 37. Você achou ele? Dá uma glória a Deus, aleluia. João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras,
rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam verdadeiramente: este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? E não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Por que não os trouxeste? Respondeu os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vos foste enganados? Então olha só, Jesus ele se levanta dentro de uma situação, ele começa a declarar essas verdades a respeito de coisas que haveriam de se manifestar, e ele diz isso com tanta autoridade, com tanta propriedade, que aqueles que foram lá dispostos a prendê-lo acabaram de ficar em dúvida. Cara, eu nunca ouvi uma coisa assim, eu nunca percebi, nunca recebi uma palavra dessa forma. E quando eles voltaram para prestar conta para aqueles que os tinham enviados, eles falaram assim: vocês também foram enganados? E eles responderam: eu nunca vi uma coisa desse jeito, eu nunca recebi uma palavra tão poderosa como essa. Sabe, a palavra é poderosa, meu querido. A palavra é poderosa quando você vê ali Estevão sendo apedrejado por aquilo que ele cria. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele falava determinadas coisas, dentro daquele período, ele dizia determinadas coisas que aqueles que ouviam tampavam os ouvidos e gritavam para não ouvir, para não ser convencidos. Tão poderosa era a palavra que saía da boca dele. Poderosa é a palavra de Deus que sai da tua boca. Poderosa e transformadora é essa palavra. Ela é capaz de dissipar as trevas, meu filho. Essa palavra é poderosa, ela trouxe regeneração para a tua vida, ela trouxe regeneração para a minha vida. Fomos transformados por aquilo que Cristo fez e por intermédio de sua palavra. Agora, o que nos convence não é uma palavra solta ao vento, não é simplesmente o fato de estar falando de qualquer maneira, é o fato, qual é a credibilidade que nós damos a essa palavra. A nossa autoridade virou modinha muitas das vezes, pessoas em situações de crise, ou então uma situação passa, um susto, nossa, é em Jesus, não de Jesus, não de Jesus, mas não passa credibilidade nem para elas mesmas o fato de dizer em nome de Jesus, sabe? O fato de a pessoa dizer em nome de Jesus não é suficiente se não tem uma estrutura por debaixo disso. Não é só falar, porque não é a palavrinha, não é uma palavra mágica. É o quanto de credibilidade você dá para essa palavra que você vai desfrutar dela. Quanto de credibilidade você vai dar para a palavra é o que você vai desfrutar dela. É o que nós vamos desfrutar dela. A gente tem que entender o peso que está nesse nome. Sabe, quando a palavra diz que Deus ele deu o nome a Jesus, um nome que está acima de todo nome, a qual principado, potestade, dominador deve se dobrar o joelho diante do nome, da autoridade desse nome. Você entende isso que eu estou dizendo? Você entende o poder que é constituído no nome de Jesus? Agora, o fato de nós entendermos vai nos levar a desfrutar disso. Vai desfrutar de cura, vai desfrutar de provisão, sabe? As coisas estão fora do seu controle, mas você sabendo, olha, eu tenho autoridade no nome que está acima de todo descontrole. Eu tenho autoridade no nome que está acima de toda doença. Autoridade no nome que está acima de toda incapacidade humana. É o melhor momento para desfrutarmos da autoridade, sabe? É como a fé. Em situações comuns eu não preciso de fé para levantar essa Bíblia aqui. Eu não preciso de fé para isso. Ela está aqui, eu tenho livre acesso a ela, eu posso levantá-la. Mas há coisas que não há alcance da nossa parte, naturalmente falando, temos acesso pela fé. A convicção e essa autoridade que é nos delegada, em algum momento algumas pessoas experimentaram dela e ficaram perplexas, sabe? Eu não sei qual foi a sua primeira experiência com a autoridade do nome de Jesus. Na verdade, eu não sei se você que está assistindo nesse momento teve
a oportunidade de desfrutar, mas está liberado para aqueles que creem. Você pode abrir em Lucas capítulo 10, eu quero te mostrar algo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 16, está escrito algo interessante. Lucas capítulo 10, versículo 16. Amém? Você pode dizer amém? Lucas 10, 16 está escrito assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder ou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha que interessante, Jesus, quando ele comissiona os 70, ele dá instruções. Se você ler os versículos anteriores, ele dá determinadas instruções a esses 70, e eles voltam, depois de um determinado tempo, eles voltam até Jesus empolgados, por verem que a autoridade que foi delegada a eles funciona. Deixa eu te falar, a autoridade delegada a você funciona, o nome de Jesus liberado a você funciona. Agora, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos desfrutando por essa autoridade que foi nos dada? É isso que a gente precisa colocar na balança. Opa, se eu não estou desfrutando, tem alguma coisa errada. Nós precisamos dar mais crédito a essas verdades que temos ouvido a respeito da palavra. Muitos vão te chamar de doido, beleza, está dando certo. Quando começarem a comparar você com doido, é porque está dando certo, bacana. Então, quando eu olho para essa autoridade que foi delegada, então você percebe que Jesus, ele tinha uma autoridade da parte de Deus. Só dá autoridade quem tem autoridade. Não tem como eu falar assim, ó, faz isso, faz aquilo outro, se eu não tiver uma autoridade para dizer essas coisas. Não vai funcionar. Mas Jesus, quando ele declara, ele libera a autoridade do seu próprio nome sobre a vida daqueles que os creem nele. Eles começam a desfrutar e eles falam assim, Jesus ainda fala, olha, vocês estão empolgados com essas coisas, mas isso tudo ainda é muito pequeno comparado àquilo que eu já vi e àquilo que está destinado a vocês. Porque quando ele fala, olha, não fica alegre, né, simplesmente pelo fato, né, perdoe pelo simplesmente dos demônios se submeterem a vocês. Eu vi, ele cai como um raio, ele é um derrotado. Mas fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês têm coisas muito mais poderosas para desfrutar do que expulsar demônio. E as pessoas às vezes gostam, né, de vir na igreja, olha o demônio e entrevista com o demônio, né? Já viu o filme Entrevista com o Vampiro, mas com o demônio aí o pessoal gosta de fazer entrevista com o demônio lá. E as pessoas ficam empolgadas, olha, ele conversa com o demônio, meu irmão. Isso é muito pequeno comparado àquilo que você tem. Isso é muito pequeno aquilo que está destinado a nós, que podemos desfrutar essa autoridade. Jesus, ele falou que aqueles que creem no meu nome, eles expulsarão demônios. Ele fala sobre falar em novas línguas, curar os enfermos e por aí vai. Se você olhar para a Escritura, você vai perceber que é algo poderoso que você está deixando, ou eu estou deixando de desfrutar por não conhecer ou por não experimentar de fato a autoridade. Foi nos dada a autoridade. E o que a gente tem feito? Ai meu Deus, eu me lembro de uma história bem interessante. Na verdade não é uma história, é um fato ocorrido. Uma determinada irmã, ela chegou no hospital e foi orar por alguns enfermos e tal. E quando ela voltou, aconteceu algo, ela voltou e foi falar para uma das nossas professoras lá do seminário e falou assim, olha, eu cheguei lá no hospital e o demônio se manifestou lá. E com aquela voz, né, vocês já viram como que as pessoas endemoniadas às vezes mudam, né? Só tem lugar para um aqui. E falou desse jeito. E aí aquela irmã, apavorada, e a professora perguntou, o que você fez? Ela, eu fui embora. Ai, misericórdia, você foi embora, você só tinha lugar para um, esse lugar é seu. Esse lugar é seu, autoridade, sabe? A palavra fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra nos diz que ele dá autoridade sobre serpentes. Qual seria essa serpente que você tem autoridade? Manda o diabo correr, o diabo tem que, todo dia está preocupado com a hora que a gente acorda. Ele está preocupado, poxa, acordou de novo, eu tenho que lidar de novo. Porque existe um poder em nós, uma autoridade destinada a nós,
que não dá para ninguém resistir. Gostaria de ler um último texto para você, em 1 Coríntios capítulo 2, que é bem interessante. Espero que você esteja entendendo, compreendendo onde nós queremos chegar com isso. O que está te fazendo medo? Fala a verdade. Tem medo de quê? O problema não é ter medo, não. O problema não é ter medo. O problema é como a gente reage ao medo, como nós reagimos ao medo. O medo está te paralisando. O medo, o frio na barriga, ele acontece. Qualquer pessoa está sujeita a isso. Ah, mas eu tenho Deus, meu irmão. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, isso tem muita coisa. Mas há momentos que o frio na barriga vem, a pressão é grande. Mas isso não pode ser suficiente para nos paralisar. Sabe? Buscar força nele. O medo muitas das vezes é porque nós queremos confiar em nós mesmos. E quando devemos confiar naquilo que ele fez, não é, meu irmão, igual diante dessa situação, eu costumo brincar, né? Dizer algo, mas é uma realidade. Qualquer problema que você tenha, o problema que eu tenho, aí eu até falo assim, gente, não tem problema que minha morte não resolva. Mas eu não estou falando num sentido pejorativo, vamos dizer assim, mas eu sei que o que está destinado a nós é muito maior. Paulo ele dizia, olha, para morrer para mim é lucro, mas contudo viver é Cristo, e é uma necessidade que se pregue o Evangelho através da minha e da sua vida. E aí a gente vai ficar com medo, se morremos, estamos sendo promovidos. Estamos sendo promovidos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo fala algo muito poderoso. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Meu irmão, quando a nossa palavra, quando a palavra que sai da nossa boca está descrita essa verdade, ela está contida aqui, e ela é carregada de convicção, ela despedaça qualquer julgamento. É momento de nos levantarmos com essa autoridade. É momento, enquanto as pessoas estão com medo, nós trazemos palavras de vida sobre essas pessoas, e não também fazer com que nós venhamos ficar amedrontados diante de situações. Ah, mas você está falando isso, falando aquilo. Devemos nos cuidar, com certeza. Devemos ter zelo com a nossa vida, e isso é um fato, isso é da vontade de Deus também, que devemos nos cuidar. Mas isso não pode ser suficiente para nos amedrontar, para nos paralisar. É momento de lançar a palavra, sabe? Pessoas que neste momento, você sabe que está passando situações, por mais que talvez você não possa ir lá, liga para ela pelo telefone mesmo, troca uma ideia, fala a respeito da palavra e ore por essas pessoas. É momento de manifestar como filho de Deus, no sentido da autoridade que é dada pelo nome de Jesus. Ele nos deixou esse papel. É uma obrigação como cristão fazer com que essa verdade alcance as outras pessoas, para que elas possam entender que o medo não pode paralisar. Então, meu querido, neste momento, né, de pressão, não só diante disso que está acontecendo, e muitas outras coisas ainda vão acontecer, mas nós sabemos que nele nós temos a autoridade, nele nós temos a vida, sabe? E que muito maior é aquilo que está habitando dentro de nós do que situações, circunstâncias exteriores que têm tentado abalar a tua fé. Amém, meu querido? Então eu espero que você possa entender e compreender essa realidade. Isso é para você, está destinado para você. Faça com que isso tome posse de todo o seu ser, e que isso também vai alcançar aqueles que estão ao teu redor. Libere essa palavra todo dia. Pai, eu te dou graças porque eu soube ter a autoridade do teu nome. Se você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos convencer a Deus de fazer algo por nós. Nós precisamos nos convencer, porque Ele de fato já fez. Ele já nos abençoou, Ele já liberou a palavra de bendito Deus o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí talvez você pense, mas é lá no lugar celestial. Então, meu querido, como que nós trazemos a existência essas coisas que estão nos lugares celestiais? É através da convicção, através da fé, através da palavra. E essa palavra precisa estar carregada de autoridade. Essa palavra precisa demonstrar essa autoridade. Né? Um irmão, ele estava, num dos livros que eu estava lendo, ele dizia, se eu não me engano, foi um dos livros do irmão Reagan, ele dizia que tinha uma mulher, estava no ponto de ônibus, e veio um cachorrinho, e aquele cachorrinho
ela esperando o ônibus, o cachorrinho ali encebando ali, rodeando ela vai embora, cachorrinho. E o cachorrinho não ia embora. Vai embora, cachorrinho, o cachorrinho nada de ir embora. Em determinado momento o ônibus veio, ela não tinha muito o que fazer, ela exerceu a autoridade. Vai embora! E aquele cachorro, pera, mas a gente quer. Precisamos entender que há uma autoridade que é nos delegada, meu irmão. Satanás não tem poder, mas você vai ficar com medo, meu Deus, e se pegar em mim? E se o diabo, meu irmão? E se o diabo, porque o diabo tem que tremer na base quando sabe, porque sabe que você é portador do Espírito Santo e do nome de Jesus. Que você possa ser abençoado na prática dessa verdade, que você possa desfrutar dessa realidade. É o que eu desejo para você e para sua família nesse tempo. Espero em breve ver novamente